Olá, amigos! Aqui estamos para mais um Portal de Luz. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós iremos conversar sobre os efeitos positivos da fé em nossa saúde física e mental. E para começarmos o nosso programa de hoje, vamos elevar os nossos pensamentos, ouvindo a prece na voz de Chico Xavier. Quando escutes na estrada, alma querida e boa, a palavra que fira, recordando a pedrada que se atira quando alguém se conturba e amaldiçoa, coloca-te em lugar da pessoa acusada, e se na luz da fé que te inspira e sustém, nada possas fazer, não digas nada, nem censures ninguém. Pelos caminhos do cotidiano, quem se afeiçoa à queixa, a renitente, é igual a nós, um coração humano, às vezes enganado, outras vezes doente. Muita afeição que cai ou se arroja de todo no azedume infeliz, não sabe que remexe uma furna de lodo, nem pondera o que diz. Injúria, humilhação, sarcasmo, treva, na comunicação verbal que te procura, são canais de mais dor, quando a dor se subleva e cria delinquência, expiação, loucura. Ante as palavras rudes ou sombrias, considera também, por outro lado, de quanta compreensão precisarias se tivesses errado. Palavras de ferir, palavras de humilhar, mágoas de quem falhou, reclamações de alguém, violência, agressão, amargura, pesar, entrega tudo a Deus nas vibrações do bem. Nunca leves adiante a sombra que te prova. Lembra a lição do sol, sereno e superior, que abrindo cada dia em luz de vida nova, tudo cobre de amor. Na última edição do jornal Folha Espírita, do mês de setembro, foi publicada uma interessante entrevista com a médica psiquiatra francesa Olfa Hélène Mandour, que se dedica a pesquisas que falam sobre religião e espiritualidade e como esses fatores podem influenciar as atitudes e crenças que as pessoas têm em relação à sua qualidade de vida. As suas pesquisas também analisam como pode o sentimento de espiritualidade ser um meio para lidar com os problemas de saúde mental e melhorar o senso de pertencimento social e integração aos pacientes com diversos graus de problemas psicológicos ou psiquiátricos. Segundo ela, este sentimento, além de aumentar a qualidade de vida das pessoas, melhora também a relação com os profissionais de saúde, aumentando a confiança nos serviços de saúde mental que estão sendo oferecidos. Ela apontou que as crenças e valores espirituais fazem parte dos antecedentes culturais do paciente e a sua consideração na saúde mental pode ajudar a perseguir o objetivo da aquisição da saúde e do equilíbrio, com resultados claros e precisos, e com ênfase em uma melhor qualidade de vida. Ela disse ao jornal: as pessoas que têm forte espiritualidade em geral apresentam melhor qualidade de vida. Durante o último Mednesp, o Congresso Médico Espírita, que aconteceu em junho deste ano, na cidade do Rio de Janeiro, a doutora Olfa veio ao Brasil apresentar a sua tese. A doutora Olfa nos disse que na literatura médica atual
há relatos que a espiritualidade e a religiosidade melhoram a qualidade de vida dos indivíduos. Isto tem sido demonstrado amplamente por diversos estudos científicos e em diferentes países. O investimento em atividades voltadas para o sentimento religioso pode envolver comportamentos e atitudes que aumentam a satisfação e o bem-estar. Vários estudos têm mostrado, segundo ela, que as pessoas religiosas apresentam dados como, por exemplo, elas se divorciam ou se separam menos do que pessoas não religiosas, tendem a ter uma família mais estável. As pessoas religiosas tendem a consumir menos álcool e drogas e têm menos problemas com hipertensão arterial, doenças cardíacas, câncer, uma vida útil mais longa. Lembrando que melhor saúde física traz também, por consequência, um melhor bem-estar em geral, uma melhor saúde mental também. Quem segue uma atividade ligada à religião tende também a ser menos sedentário, faz mais atividades voluntárias, ou seja, engaja-se mais frequentemente em atividades de auxílio ao próximo. E ele é mais ativo na vida social e comunitária. Vários estudos demonstram que essa participação melhora o desenvolvimento social, proporcionando satisfação e bem-estar, especialmente em idosos. Além disso, várias crenças religiosas provocam reflexões nos seus fiéis que visam melhorar o otimismo e pensamentos positivos em relação ao futuro. A grande maioria dos estudos sobre a relação entre religião e bem-estar tem mostrado uma correlação positiva entre a religiosidade, o investimento em atividades ligadas à religião e a felicidade, a satisfação com a vida e outras medidas de bem-estar. Mesmo nos boletins publicados pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, a dimensão espiritual e religiosa é sistematicamente avaliada na extensão da qualidade de vida. Há um grupo de pesquisa que desenvolveu um questionário que mede a espiritualidade, a religiosidade e as crenças pessoais. Existem poucos estudos que têm utilizado essa avaliação. No entanto, os resultados mostram que as pessoas que têm forte espiritualidade em geral apresentam melhor qualidade de vida. Segundo a doutora Olfa, sobre os transtornos mentais em geral, a religião em si não tem uma ligação direta com a melhora da saúde. O seu uso pode ser benéfico ou prejudicial se for mal conduzida. Mas, através de alguma forma de terapia, a socialização religiosa pode levar à remoção de alguns comportamentos desviantes do doente, o que é muito bom para o paciente, sendo até um fator de proteção contra distúrbios mentais. Segundo a médica, ela é a única pesquisadora sobre espiritualidade em seu país, a França, preenchendo um grande espaço em branco sobre esse assunto tão vasto. E perguntada pelo jornal sobre como aplicar a espiritualidade na prática clínica, a doutora Olfa disse que vários fatores entram em conta na hora de se fazer essa abordagem ao paciente. Mas o que deve ser mais considerado, sempre que possível, é o desejo, o pedido do próprio paciente durante o tratamento. Abordar na medida exata, sem exageros e sem imposições. Como vemos, ciência e religião, juntas, podem assegurar a melhora de tantos distúrbios e doenças, físicas ou mentais, quando usadas para o bem, para a melhora do paciente como um ser integral. Que possamos sempre vislumbrar um futuro cada vez melhor para a nossa medicina, cada vez mais levando em conta os aspectos espirituais, as emoções, sentimentos e crenças dos seus pacientes. Vamos chamar agora a nossa amiga Sandra Marinho com o quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Lembram-se da máxima de Jesus, não julgueis a fim de não serdes julgados?
Pois é, estive pensando ultimamente e concluí que esta lição está mais viva do que nunca e que seria interessante abordá-la aqui no Educa Tua Alma. Tenho observado que nos últimos tempos, assim, que grande parte do estado de irritação da alma decorre exatamente do fato de estarmos constantemente julgando as outras pessoas. Tem sempre alguém na nossa mira de juiz, perceberam já? Querem ver, por exemplo, quando estamos numa fila qualquer à espera de um serviço e achamos que está demorando para chegar a nossa vez, é comum nos pegarmos pensando coisas do tipo: ai, que moça ou que moço lerdo. Ou quando vemos uma pessoa vestida fora do nosso padrão, não raro julgamos o tipo de vida dela. Julgamento este que deixam escapar pensamentos como: que mulher vulgar, que cara mais doido, não deve fazer nada na vida. E assim por diante. Enfim, se pensarmos bem, vamos acabar encontrando muitas outras situações nas quais descambamos para o julgamento precipitado em relação ao nosso próximo. E isto, meus amigos e amigas, não é nada bom. Não é bom para a saúde e nem para o equilíbrio da alma, visto que esse comportamento provoca um estado de espírito de azedume constante. O que fazer então? Lutar com toda a nossa força contra a tentação de apontar o dedo para os erros alheios. Não tem outro jeito. Humberto de Campos, no livro Contos e Apólogos, nos traz a mais bela lição de Jesus sobre não julgar, no episódio em que ele livrou a mulher adúltera do apedrejamento popular. Segundo o relato, Pedro, que não se conformava com a posição do mestre, argumentou que se todas as mulheres que fogem aos deveres do lar fossem desculpadas, estariam eles abrindo o caminho para a devassidão. E mesmo após a ponderação de Jesus, que dizia que sempre seremos julgados na medida em que julgarmos os nossos semelhantes, Pedro, irritado, contra-argumentava: uma mulher pecadora, trazida ao apedrejamento, não perturbará a tranquilidade das famílias? Não seria um mau exemplo para as crianças e uma excitação à prática do mal? Jesus pacientemente ponderou com Pedro: quem sabe o porquê desta mulher chegar onde chegou, que amarguras teria vivido e quem poderia ter sido responsável por levar aquele pobre coração feminino ao despenhadeiro? Pedro, ávido por justiça, dizia: então, mestre, se ela merece nossa compaixão e perdão, existe outro culpado que deveria ser punido, já que alguém era responsável por ter importunado a mulher a ponto de levá-la a se expor em praça pública, contrariando o comportamento adequado às mulheres de bem daquela época. Jesus, então, complacente, disse: quem sabe a pobrezinha andaria à procura de assistência? Uma mendiga, que a tudo ouvia, aproximou-se dos dois homens e, após exaltá-los, identificou-se como sendo a tia da jovem mulher que se libertara das pedras e que sua irmã, mãe da moça, era paralítica e naquele dia elas estavam no mercado à procura de alimento, quando foram assaltadas por um rapaz que, depois de ser repelido pela sua sobrinha, que entrou em luta corpo a corpo com ela, saiu a identificá-la ao povo para a lapidação. Tudo isso porque sua sobrinha não levava uma vida regular nos últimos tempos. Simão Pedro, enérgico, exclamou: que miserável! No mesmo instante, a velhinha apontou uma casa de peregrinos para a qual havia se dirigido o responsável pelo tumulto. E Pedro para lá se dirigiu em companhia do mestre, paciente e silencioso. Ao chegar no local, por detrás da porta estava um homem, trêmulo de vergonha.
Pedro avançou de punhos cerrados, mas estancou, petrificado, ao reconhecer o filho adotivo de sua sogra, irmão de sua esposa e que frequentava sua casa e compartilhava sua mesa. Angustiado e em lágrimas de cólera, Pedro dirigiu-se a Jesus em súplica: Mestre, mestre, que fazer? E Jesus, acolhendo-o amorosamente nos braços, murmurou: Pedro, não julguemos para não sermos julgados. Aprendamos, contudo, a discernir. Linda essa lição, né, gente? Busquemos, sim, por mais difícil que seja, seguir o exemplo do nosso mestre. Um grande abraço e até o próximo encontro. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespirita.com.br. Agora, assistam o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Amigas e amigos do Portal de Luz, sejam bem-vindos a mais um Momento Doutrinário. Hoje, tomando por base um artigo escrito por Hugo Lapa, vamos refletir sobre o que um espírito faz quando fica preso à Terra após a desencarnação. Algumas vezes, ele tenta realizar as mesmas atividades de quando estava encarnado. Outras vezes, fica próximo de parentes e amigos tentando um contato. Em outras situações, ele fica repetindo os mesmos padrões de ação e comportamento de sua última existência. Em casos não tão raros, ele fica perambulando por locais que lhe foram familiares em vida ou peregrina por locais desconhecidos. Neste caso, quando isso ocorre, na maioria das vezes, ele acaba se conectando com um encarnado e participa de seus prazeres e de sua vida. Sem que o encarnado se dê conta, ele pode guiar seus pensamentos, desejos e até as suas principais escolhas durante a vida. Porém, o mais grave é a vampirização de energias vitais que se processa nessa conexão psíquica entre ambos. A alma presa à Terra necessita da vitalidade das pessoas para se manter no nível da crosta terrestre, o famoso fluido vital. Na maioria das vezes, suga as energias sem perceber o prejuízo que está causando a essas pessoas. Outros motivos do espírito permanecer preso à Terra é o ceticismo extremo ou mesmo o dogmatismo religioso. Os céticos conservaram ao longo da vida arraigadas concepções sobre a inexistência da vida após a morte e, ao se depararem com uma realidade que negaram ao longo da existência corpórea, eles se recusam a enxergar sua nova condição. Não acreditam que possam estar mortos e assim continuam vivendo, pois sempre guardaram uma inquebrantável convicção que a morte é o encerramento definitivo da existência humana. Entram em um estado de perturbação pós-morte, uma firme negação de sua nova condição, o que gera confusão e desespero. Ou ainda, podem unir-se a outros céticos numa experiência coletiva
e podem acreditar que foram transladados para outro mundo, um local estranho que eles não sabem como chegaram ali, mas creem ainda estar vivos. O mesmo ocorre com os fanáticos religiosos. A ortodoxia, o sectarismo e o dogmatismo são grandes entraves à visão da realidade pós-morte. O religioso fundamentalista crê firmemente que, caso estivesse mesmo morto, deveria estar agora no céu, no reino de Deus, que sempre almejou em sua passagem pela terra. Ele acreditava na sua salvação e não pode admitir que, após a morte, ele não fosse recebido pelo ícone do seu culto. Essa prisão é fato corrente para um número significativo de religiosos fanáticos, aprisionados, como já dissemos, em suas próprias cristalizações mentais. Por outro lado, o fanático religioso pode encontrar-se frente a frente com suas convicções religiosas, que nada mais são do que suas próprias criações mentais, produzidas quando encarnados. Ele pode envolver-se nessa ilusão de suas forma-pensamento e viver de acordo com elas. Porém, isso possui algo de providencial, pois a vida após a morte seria algo doloroso demais se as almas não pudessem, de certa forma, adaptar suas crenças ao novo ambiente e viver de conformidade com eles, caso ainda não estejam prontos para uma comunhão com estados sutis mais reais. Esse assunto, meus amigos e amigas, merece uma profunda reflexão e a doutrina espírita oferece literatura muito grande a respeito. Muito obrigado pela sua companhia, saúde e paz e até o próximo encontro. Vamos terminando por aqui o nosso programa de hoje. Lembrando a todos vocês que não se esqueçam de mandar para nós as suas sugestões de temas e comentários. O nosso e-mail é portaldeluz@folhaespirita.com.br. A todos uma ótima semana e até a próxima!